estudei, tenho vários diplomas de cursos, mas as oportunidades não fluíam, não acontecia. É como se a gente tivesse capacidade de ter algo maior, mas o mundo conspirasse ao contrário. Eu queria morar na beira da praia, uma praia que rolasse onda e que eu tivesse uma vida estável ali. Então eu estudei, tenho vários diplomas de cursos, mas as oportunidades não fluíam, não acontecia, sabe? É como se a gente tivesse capacidade de ter algo maior, mas o mundo conspirasse ao contrário. E as dificuldades sempre aumentavam, né? E a gente às vezes tinha que comprar mais alguma coisa, roupa, e aí quando a gente pegava um 13º, que era um salário a mais, esse 13º já ia em questão de dias, já acabava, e a gente nunca conseguia sair de uma estaca zero. Eu não entendia como as coisas funcionavam, eu achava que Deus vai me ajudar, Deus é bom, Deus é amoroso, as coisas vão acontecer porque Deus vai fazer as coisas acontecerem. Eu achava que Deus tinha que me servir, era o Deus que me servia, ou seja, se eu fizesse as coisas certas, Deus ia me abençoar, porque Ele é Deus. Então, se eu não mato, se eu não roubo, se eu não engano, se eu não faço as coisas erradas, automaticamente vou estar com Deus e Ele vai me abençoar. Então, tudo isso foi gerando, só que nada acontecia, sabe? E eu sempre acreditava que Deus ia me ajudar, que Deus estava comigo, só que na verdade eu não estava com Ele. Comecei a ir para a igreja, frequentar as reuniões, e o pastor ensinava a palavra de Deus para a gente. E eu comecei a entender que havia um espírito que era causador de todas as perdas, e que orações, jejuns não iam repreender esse espírito, apenas o dízimo era capaz de repreender esse espírito. Mas até então eu não tinha entendido o que era a fidelidade. Eu entendia que era o dinheiro, o valor financeiro que era dízimo. Então eu passei a devolver o dízimo. Passei ali a pegar 10% da minha renda, de tudo que eu faturava, e colocava no envelope e devolvia no altar. Eu queria o bom dos dois lados, eu queria a bênção de Deus e ainda ser dono da minha vida. Eu queria realmente fazer as minhas vontades, os meus desejos, então meu casamento era destruído, minha vida financeira era destruída, não entendia como as coisas funcionavam e não entendia o que eu deveria fazer para poder mudar a situação. Então eu tive que dar um reset na minha vida. E eu percebi que realmente a minha vontade, os meus desejos estavam me levando contrário ao que realmente eu deveria fazer. E foi aí que eu decidi obedecer. Obedecer aquilo que era falado, da forma que tinha que ser feito. Então o pastor falava do dízimo, de devolver o dízimo, mas acima de tudo de fidelidade. Eu tinha que ter uma vida com Deus. Não adiantava só devolver 10% se eu e Deus não tivéssemos uma intimidade. E foi a partir desse momento que eu comecei a colocar minha vida acima de tudo com Deus, a intimidade com Deus, um relacionamento com Deus acima de todas as coisas. E automaticamente as coisas foram se encaixando, as coisas foram acontecendo. Todo o meu trabalho foi obedecer. Eu não precisava mais pensar de como que eu ia fazer, como que eu ia alcançar, como que eu ia batalhar para conquistar. Não, eu só tinha que obedecer. A minha vida hoje, eu vivo 100% de Deus. Hoje, eu tenho bens, eu tenho casa, tenho carros, tenho minha empresa, eu como onde eu quero, visto o que eu quero, tenho um casamento abençoado hoje, com uma esposa que a gente, por mais de tudo, a gente fala a mesma língua. É maravilhoso o meu casamento, meu relacionamento com as minhas filhas também. A gente se fala, a gente tem um relacionamento, ajudo elas da maneira que um pai pode ajudar. Eu tenho tudo o que eu preciso, não tudo o que eu quero. Porque às vezes tudo o que eu quero não é o que Deus quer. Esse eu quero que é o grande problema, porque Deus não vai dar o eu quero. Deus vai te dar, você está precisando disso, você precisa de uma roupa nova,
você precisa de uma comida boa hoje, você precisa sair com a sua esposa, você precisa passear com um carro bom, você precisa viajar, tem aqui um carro bom para você viajar. Então Deus ele vai te dando o que você precisa. E o que eu recebi dentro de mim é como se fosse os céus. Toda a glória de Deus está dentro de mim, que está representado no Espírito Santo. Ele é o meu maior tesouro, ele é o diamante de tudo que eu tenho na minha vida. E graças à fidelidade que eu tenho com Deus, que eu não troco por mais nada neste mundo. Nada, nada. A minha fidelidade com Deus é o meu tudo que eu tenho.